Olá, profissional da harmonização facial. Eu vim conversar com você a respeito do que eu tenho reparado que tem acontecido em relação à toxina botulínica. Eu vejo muitos profissionais parando de trabalhar com a toxina botulínica ou lançando mão de outros produtos, porque fala que a toxina botulínica não dura, ou porque tem muita reclamação de paciente, enfim. Eu vejo que também tem uma falta de, como que eu vou dizer, a pessoa vai, faz um curso de toxina botulínica e acha que vai conseguir resolver tudo com aquele curso, né? Toxina botulínica não é fácil assim, né? Porque ela depende de dose, depende de um bom planejamento, depende de uma experiência clínica. Quanto mais você faz, mais você vai vendo que para determinada força muscular você precisa de uma determinada dose, às vezes você parece que o paciente tem a mesma força muscular, parecida ali, aí você usa a mesma dose, aí você vê que não dá certo, aí você ajusta. Então, exige uma experiência clínica também, porque a gente sabe que a toxina botulínica é um produto, né, é um medicamento que a gente consegue trabalhar com segurança no consultório. Desde 2002, tem vários estudos randomizados que foram realizados, né, sobre a eficácia e a segurança da toxina botulínica utilizado para fins cosméticos. Então, a gente tem aí 20 anos, né, de estudo e os resultados foram extremamente positivos e os procedimentos, eles mostram excelentes resultados estéticos quando a gente consegue usar a dose correta, quando a gente conhece a toxina que a gente está usando, porque a gente sabe que existem vários sorotipos, né? E que para humanos são usados sorotipo A e B, para fins estéticos, sorotipo A. No Brasil, a gente tem Anvisa somente para o sorotipo A, tá certo? Só que dentre as toxinas A, né, tipo A, que a gente fala, existem várias marcas comerciais. A gente sabe também que a toxina botulínica, ela é obtida através de uma bactéria, né, que é a Clostridium botulinum, e a gente sabe que, mesmo sendo a mesma bactéria, esses produtos não são intercambiáveis, você não pode pegar uma marca e despejar dentro da outra, porque é cepa de bactéria, e as cepas são diferentes, né? A produção industrial dessas cepas são diferentes, então a gente não pode intercambiar esse agente biológico obtido laboratorialmente, tá certo? E a gente tem que conhecer as diferenças entre cada marca, mesmo sabendo que as duas são o mesmo tipo de bactéria, porém com cepas diferentes. Então, assim, a gente sabe que hoje a gente tem várias marcas comerciais, né? A gente tem Botox, a gente tem Dyspor, a gente tem Xeomin, Botulift, Botulin, Prosigni, a gente tem várias marcas comerciais. E aí a gente, às vezes, escuta, né? Ah, eu prefiro tal, ou eu prefiro a outra, porque, assim, dentre elas, tem diferenças, tem características diferentes. Então, por exemplo, a gente sabe que a Dyspor é uma toxina que tem uma maior dispersão, a gente sabe, por exemplo, que a Xeomin tem um peso molecular menor, então a ação dela e a potência dela também é um pouco menor, então a gente tem que mudar a dose na hora de ajustar a dose desse tipo de toxina, né, dessa marca de toxina, e não que ela não tenha resultado, ela tem excelentes resultados, mas você tem que conhecer o material que você está trabalhando, né, então é muito importante a gente conhecer o produto que a gente está usando. Por exemplo, a conservação, a gente sabe que as toxinas chegam, a gente tem que colocar na geladeira, mas, por exemplo, o Xeomin, antes de ser reconstituído, não precisa ir para a geladeira, né? Então, a gente precisa realmente ter esse conhecimento das marcas comerciais e da característica de cada marca comercial para a gente ter um bom resultado no planejamento do nosso paciente, tá?
Pegando um ganchinho aqui também, é importante, na hora de descartar a toxina, a gente tomar alguns cuidados, né? A gente ouve falar pouco disso, mas não deixa de ser um agente biológico, uma bactéria, então, na hora de descartar, você tem que higienizar aquele vidro com hipoclorito, autoclavar aquele vidro e depois descartar ou depois pôr no seu vidro de enfeite lá do consultório. Essa seria a maneira correta da gente descartar a toxina botulínica, né? A gente sabe também que, dependendo da marca, o início dos resultados pós-aplicação varia um pouco, né? Então, vai de 24 a 72 horas para começarem a aparecer os resultados. A gente sabe que a estabilização final desse resultado são 14 dias. Antes disso, não adianta, o paciente vai ligar, vai falar que está, às vezes, uma sobrancelha mais alta que a outra, ou que está sentindo que um lado está repuxando mais que o outro, ou que está tendo diferença, mas assim, a gente não pode fazer nenhum tipo de ajuste antes dessa ação completa de 14 dias da toxina botulínica, né? Então, quando o paciente liga, se não for nenhuma intercorrência, a gente tem que pedir para o paciente aguardar esses 14 dias para a gente realmente ver a finalização da aplicação e se vai precisar de algum ajuste, né? A duração do efeito sobre a musculatura é de 2 semanas a 6 meses, isso está em bula, tá, gente? Então, depois desse período aí, o processo começa a se reverter, né? Então, eu costumo falar para o paciente, ó, você está com 30 dias que você aplicou aí a toxina, o seu organismo já começa a reverter esse procedimento, né? Essa paralisação da musculatura. Existem 2 hipóteses para essa reversão. Existe um brotamento axonal, né, que ocorre ali, e reinervação muscular, uma nova junção neuromuscular, ou existe a hipótese de que ocorreria a regeneração da mesma junção neuromuscular que foi alterada pela aplicação da toxina botulínica. Então, a gente não sabe exatamente o que ocorre, mas a gente sabe que ela reverte e está em bula, que a partir de 30 dias você vai começar a ter essa reversão. Então, às vezes o paciente acha que ele vai ficar 6 meses no papel, esticado, né? Não é, essa toxina, ela dura, quando a gente fala, né, em torno de, eu costumo falar para pacientes de 3 a 6 meses, mas ela começa a ter essa reversão logo após esse período aí de 30 dias, aí já começa essa reversão. Então, e aos pouquinhos vai voltando. É muito importante a gente explicar isso para o paciente antes da aplicação, porque quando você fala que o procedimento vai durar 6 meses, ele acha que ele vai ficar paralisado, sem ruga dinâmica, por 6 meses, né? E não é o que realmente ocorre, tá certo? Outra coisa que a gente tem que lembrar, né, na hora de aplicar a toxina, que reconstituição que você fez dessa toxina, né? Quanto de líquido você colocou ali naquela toxina, né? Quanto mais volume de líquido, mais halo essa toxina vai ter, mais halo de dispersão ela vai ter. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente consegue gerenciar as intercorrências do consultório, sabendo fazer corretamente a reconstituição da toxina, tá certo? Então, além da reconstituição, armazenamento eu já falei para vocês, né? Que eles têm que ir para a geladeira, que a Xiaomi não precisa de geladeira, né? Que a toxina eu não falei nada da dose letal, me veio aqui agora, a dose letal da toxina botulínica é a partir de 3.000 unidades, então a gente usa realmente uma subdose nos nossos tratamentos, mesmo quando a gente faz tratamento funcional, que a gente acaba usando doses maiores, está bem abaixo da dose letal, tá certo? Que mais que eu podia falar para vocês? O soro, gente, tem que ser estéril, tomar cuidado quando for comprar o soro, porque às vezes você vai na farmácia
Isso já aconteceu, tá? Já aconteceu com vários alunos, já aconteceu comigo de ir na farmácia pedir, a moça entregar errado, e eles entregam aquele azulzinho, que é de inalação, e tem que ser o estéreo, injetável, para você fazer essa reconstituição da toxina, tá bom? Que mais que a gente podia falar em relação à toxina? Eu estou falando aqui, estou lembrando aqui as coisas e estou falando, né? As indicações, tomar cuidado quando existe alguma contraindicação, tá certo? Então, a gente sabe que existe a indicação tanto cosmética, né, cosmecêutica, que é para melhoria das rugas dinâmicas, como existe uso terapêutico, principalmente para as paralisias faciais, é muito usado, né? Na verdade, o uso terapêutico é usado para muita coisa, inclusive na área médica, né? Então, tem estrabismo, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, cefaleia tensional, bruxismo, cialorreia, DTM, distonia cervical, né? Então, assim, tem muita migrânia. Então, assim, tem muitas patologias que são tratadas com a toxina botulínica. E no uso cosmético, que a gente usa para elevar a comissura labial, para tirar as rugas ao redor dos olhos, para diminuir o sorriso gengival quando o paciente tem sorriso gengival, quando a gente quer arquear uma sobrancelha, né? Quando a gente quer amenizar que a pessoa tem muito peso de pálpebra, melhorar a abertura de olho. Então, assim, existem várias indicações que são estéticas, né? Para melhorar o contorno de mandíbula, a gente aplica aqui quando tem muita força em platisma. Então, são várias as indicações cosméticas aí da toxina botulínica também, né? E a gente tem que tomar alguns cuidados, lógico, né? Com os protocolos de aplicação, para não causar uma pitose no nosso paciente, tomar cuidado quando for aplicar, por exemplo, ao redor dos olhos, e aí muitas vezes você não aplica ali dentro do orbicular e foge um pouquinho do orbicular, você pega o zigomático, e aí você tem uma assimetria de sorriso, tem que tomar muito cuidado com isso. Recentemente eu recebi uma foto de aluno perguntando o que tinha acontecido. Ai, não pus nada na região de boca, tal, e tá com sorriso assimétrico. Pegou zigomático na hora de fazer o orbicular. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá bom? Então, a gente acaba trabalhando com a toxina no terço superior, né? Para tirar as rugas dinâmicas de testa, mesmo quando tem as rugas estáticas, dá uma aliviada nessas rugas quando a gente aplica. Cara de bravo, que a gente também aplica para tirar, né? Os pés de galinha, que eu já falei. No terço médio, a gente aplica no nariz aqui para tirar essas rítides que a gente tem aqui, nessas linhas nasais. No terço inferior, a gente aplica nesse músculo que é o depressor do ângulo da boca, né? Para quê? Para a gente relaxar e fazer o contrário, né? Tirar o sorriso triste do paciente. As marcas que a gente costuma ter no mento também, a gente acaba aplicando no mento para tirar aquela força muscular que normalmente fica com aspecto de laranja. Então, assim, existe muitas regiões da face que a gente pode trabalhar para um resultado estético da face, né? E a gente tem as contraindicações, né? Quais são as contraindicações? Gestantes ou lactantes que não têm estudo, gente, por isso que é contraindicado, tá? Ninguém sai estudando. Grávida, lactante, então é contraindicado. Doenças que têm alteração muscular por si só, né, como as doenças autoimunes, como miastenia graves, miopatias. Então, o paciente ele já tem uma falta de força muscular por conta da doença. Então, a gente não pode relaxar ainda mais essa musculatura, tá bom?
Lugares que, lógico, o paciente está com erupção herpética, você não vai aplicar. Então, na verdade, não é a toxina, né? A gente não faz nada da harmonização facial em áreas que o paciente esteja com algum tipo de infecção. Então, você tem que esperar passar aquele quadro para depois injetar, né? Onde tem dermatoses, por exemplo, psoríase, eczema, você não vai aplicar a toxina, tá certo? E também é contraindicado para pacientes psicologicamente instáveis, né? Ou aquele paciente que você vai pôr 1 litro de toxina, vai deixar ele paralisado e ele ainda vai achar que ele está com ruga. Por quê? Porque muitos pacientes têm a dificuldade, além dessa expectativa irreal em relação ao tratamento, ele não entende, por mais que você fale, que a toxina, ela só tira a ruga dinâmica, né? Que as rugas estáticas são somente, elas são aliviadas, tá certo? Então, é muito importante uma conversa com o paciente, muito importante, tá? Para gente, para você alinhar isso com o seu paciente, alinhar a expectativa, para que você não tenha problema dentro do consultório. Assinar todos os termos de consentimento, isso para qualquer procedimento, onde está escrito lá todos os riscos, todos os cuidados que ele tem que ter, deixar o paciente bem ciente. Se é um paciente que malha muito, ele vai acabar tendo menos ação da toxina por conta das caretas que faz na academia, não é mesmo? Então, assim, a gente tem que deixar muito bem explicadinho para o paciente tudo por conta da expectativa, tá certo? E aí, saber trabalhar com cada área da musculatura, né? Então, a gente sabe que o músculo frontal, é lógico, quando o aluno começa, a gente tem que dar um norte para esse aluno. Então, a gente acaba falando para o aluno, olha, você vai usar somente 2 unidades em cada ponto, para o aluno ter mão, sentir a ação da toxina na musculatura, né? Curso é para isso, até ele ter segurança para aumentar essa dose. Mas a gente sabe que, dependendo da força muscular do frontal, a gente tem que usar até 4 unidades por ponto para a gente conseguir paralisar essa musculatura, né? Músculo temporal, masseter, né? Que a gente tem que trabalhar também, principalmente em casos de DTM, né? Então, que a gente usa aí de 5 a 10 unidades, normalmente no temporal, e no masseter a gente acaba usando, às vezes, 20 unidades em cada masseter, pode usar até mais, tá? Estou falando uma média aqui. Prócero, gente, prócero é um músculo, a mesma coisa, né? Tantos pacientes têm força muscular tão grande que você colocar 2 unidades ali, você não faz nada. Às vezes você precisa colocar 5 unidades. Mas um aluno que está começando, a gente não costuma falar isso, né? A gente coloca ali um limite. Para quê? Para que ele vá sentindo a ação da toxina, né? O músculo corrugador é um outro músculo muito forte. Tem alguns pacientes aí que a gente precisa, às vezes, colocar 8 unidades para a gente conseguir segurar aquela musculatura. Só que a gente não pode, olha, pode colocar até 8 unidades. Então, a gente tem que dar ali um meio termo para o aluno. Por isso que eu falo, depende. Aí o aluno fala, não estou tendo resultado. Não. Você tem que ir estudando, vendo a força muscular, acompanhar vários casos clínicos, para você ir tendo um crescimento mesmo, né? Uma curva de aprendizado de quanto você pode usar, até onde você pode chegar, né? Em cada musculatura, né? Tem muitos alunos também que falam que não tem resultado no orbicular, muitas vezes porque tem medo de aplicar, acha que está muito próximo ali do olho do paciente, da órbita, acaba fugindo ali do orbicular, fica muito distante, aí você realmente não vai ter resultado, né? Orbicular também, você pode colocar até 4 unidades no orbicular por ponto, né? Então, a toxina, ela é dose dependente,
Então, dependendo da força muscular do paciente, de como que se apresentam essas rugas, que através das rugas a gente consegue ver a força muscular do paciente, é a dose que a gente vai utilizar, né? Tomar muito cuidado quando for aplicar a toxina no depressor do ângulo da boca, porque o depressor do ângulo da boca, ele é um músculo pequeno aqui, né? Então, se você tem uma dispersão da toxina, às vezes pela própria dispersão, ela pega um músculo colateral e o seu paciente vai ter uma assimetria, porque pode pegar o abaixador do lábio, aí a hora que ele sorri, ele vai ter uma assimetria. Então, todos esses cuidados aí, essa musculatura, você tem que ter uma curva de aprendizado para trabalhar com esses pontos que são mais, vamos falar assim, não é que são mais difíceis, são mais fáceis de dar intercorrência, né? Então, o depressor do ângulo, aquele que a gente aplica aqui na sobrancelha, né? Para desenhar aqui a sobrancelha. Então, são pontos que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Quando você vai trabalhar com um paciente que tem paralisia, vai trabalhar com zigomático, né? Então, tudo exige uma curva de crescimento, né? Você tem que respeitar essa curva de crescimento para você realmente ficar seguro para realizar todos os casos, né? Então, o problema, muitas vezes, o que eu queria dizer é assim, não é a toxina ou não é o paciente, é porque você ainda não conseguiu ter a experiência de ajustar a dose àquela força muscular do paciente. E aí, a toxina pode durar menos, ou não conhece aquele produto específico que você está usando, as características daquele produto. Então, é muito importante, eu sempre bato na tecla, tanto para preenchedor como para toxina, conhecer o produto que você está usando, tá bom? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para que você não descarte a toxina não do seu consultório, porque a gente tem excelentes resultados trabalhando com a toxina botulínica, né? A gente consegue, às vezes você faz uma toxina face toda, platismo, você consegue até um efeito de lifting aí nesse seu paciente com o uso da toxina botulínica, dependendo do caso. Então, fica aí a dica, tá? Estuda a toxina botulínica, acompanha bastante caso, pega os livros, olha lá a marcação que tem nos livros, as unidades que foram usadas nos casos que tem ali naquele livro, estuda bem a musculatura, você vai ver que você vai ter resultados fantásticos de toxina botulínica no seu consultório, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você me conta aí nos comentários se você tem alguma dificuldade com o uso da toxina botulínica, se você já se sente seguro para fazer o uso da toxina botulínica, e eu vou ajudar no que for possível e vou tentar responder a todas as questões, ok? Te vejo no próximo vídeo e compartilhe esse conteúdo com os nossos amigos da harmonização, se você acha que vai ajudar algum colega nosso, ok? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.